Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, amigo, que você esteja debaixo da mão abençoadora de Deus. A palavra de Deus só tem eficácia através do Espírito Santo. A eficácia da Bíblia no estudo pessoal e na exposição da mesma só se torna transformadora se o Espírito Santo agir. Portanto, aonde você está, que o Espírito Santo, ao orarmos nesse momento, esteja sobre a sua vida, dentro de você. Como disse Jesus, farei morada em vós, dentro de mim. E que a palavra do Senhor, através do estudo que faremos hoje, possa alcançar o seu coração. Vamos orar? Nosso Pai querido, nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso intercessor celestial. Clamamos, suplicamos, pedimos, buscamos, batemos a tua porta pedindo, Pai, a unção do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode interpretar e aplicar a palavra ao coração humano, fazendo com que o milagre da transformação, da santificação, que é um dom de Deus através do Espírito, aconteça. Por favor, então, sejas tu o pregador. Me esconde através da tua santa cruz, e assim Cristo seja exaltado e a sua palavra revelada de tal forma que as pessoas possam pensar seriamente no que está acontecendo ao nosso redor. Nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, pegue a palavra de Deus, a espada do Espírito. Mas sem oração, sem o Espírito, sem Bíblia, você vai assistir uma palestra, não quero que isso aconteça. Então, São Lucas 21, verso 11. Coisas espantosas. Vamos estudar esse tema à luz dos acontecimentos históricos. Lucas 21, achou aí, meu amado, minha amada? Verso 21, uma profecia de Jesus Cristo, onde vamos tirar ali duas palavras. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Eu nunca entendi tanto esse texto a partir de quando eu comecei a ir para o sul da Angola. Se ali, a 9 horas de voo, 8 horas de São Paulo até Luanda, Luanda até o interior mais 1 hora, 9 horas de voo, existe uma extrema miséria. Eu sei que Moçambique e Guiné-Bissau, que são países de língua portuguesa, a miséria é maior ainda. Em outros lugares do mundo, isso ocorre de uma forma impressionante, só quem vê. Uma criança comer um punhado de fubá por dia nas aldeias. Pode imaginar como essa profecia é real. Haverá fome em vários lugares. Agora sim, coisas espantosas. Coisas espantosas. E também grandes sinais do céu. Nós vamos estudar nessa manhã esse tema. Coisas espantosas que estão acontecendo, que estão ocorrendo, que estamos vivenciando. Irmãos, a palavra espantosa, ela pode ser usada de uma forma negativa, de uma forma realista, como vamos falar agora, historicista, profético historicista, mas também pode ser uma coisa maravilhosa, uma coisa boa, da qual nós vamos falar também. Eu vou usar de uma forma hoje mais didática, através do estudo por meio do PowerPoint, esse tema, coisas espantosas. Eu vou chegar um pouquinho mais perto de você, para a gente poder conversar, para você poder ouvir a palavra de Deus de uma forma mais aproximada. Vamos estudar então esse tema, coisas espantosas estão se cumprindo. Que coisas são estas? Logicamente não teremos o tempo todo para esgotar, porque ontem ainda aconteceram várias coisas. Irmãos, todos os dias eu olho coisas das potestades da terra, os poderes da terra, que são as nações, que têm os seus governos, que têm a sua política de governo. Então é impossível você pegar profecia sem usar a história e acontecimentos atuais para ver como essas coisas espantosas estão acontecendo. E o desenrolar da história profética diária. Então, a primeira coisa, vou repetir o que eu li em Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Coisas espantosas estão se cumprindo. Vamos ver aqui 5 coisas espantosas. Antes disso, para você meditar aqui, do que sempre a gente deve fazer. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra de Deus, através dos lábios de Jesus, em Lucas 21, fala que haveria no tempo do fim coisas espantosas. Diz lá, meditação matinal de 1977, página 62. Todo adventista do 7º dia, todo cristão deveria ler essa meditação. São textos exclusivos. Ela diz assim: o inimigo está se preparando para a sua última campanha contra a igreja. Por tal forma se ocultou de vista que muitos quase não acreditam em sua existência. Muito menos de que podem convencer de sua espantosa atividade e poder. Irmãos, Deus está guiando a história da humanidade. Mas Deus também permite que Satanás exerça o seu poder e, através de coisas espantosas, nos mostrar que estamos às portas do reino de Deus, segundo as palavras de Jesus Cristo. A primeira coisa espantosa que aconteceu no ano passado, e que você talvez não entendeu na sua plenitude. O sábado bíblico do 7º dia, o dia do Senhor, foi pregado em toda a América do Norte.
todas as pessoas dos Estados Unidos da América do Norte conheceram a verdade sobre o sábado. Foi um cristão guardador do sábado que fez isso. Não importa aqui qual era a sua atividade com motivações políticas. O fato é que esse jovem de 32 anos acreditava, pregava e ensinava e descansava no dia sagrado do Senhor. Então, isso é extremamente maravilhoso, espantoso. Olha só, o jornal Gazeta do Povo, que é um jornal muito sério, escreveu o seguinte: a trágica e brutal morte de Charles Kirk, jovem pai de família americano, abatido a tiros durante uma palestra na Universidade de Utah, ao que tudo indica, em razão de seu posicionamento e ativismo em defesa de valores conservadores. Transcende a singularidade de um ato criminoso. Representa um eco sombrio das profundas fissuras que a violência política tem aberto no mundo contemporâneo com cruel reincidência. Irmãos, quando isso aconteceu, e eu li, estudei, assisti vídeos, eu fiquei impressionado. Por quê? Não apenas pela morte dele, mas pelo que aconteceu em seguida. A sua esposa lançou o livro após a sua morte, o livro que ele havia escrevido. Pare em nome de Deus, porque guardar o sábado irá transformar a sua vida. Isso me chamou muita atenção. Isso é uma das coisas espantosas. Por que isso não aconteceu com um cristão que verdadeiramente compreendia esse assunto de uma forma talvez mais ampla do que ele? Deus usou ele. Mas espantosamente o sábado foi pregado em toda a América do Norte, como o dia sagrado de guarda do qual ele guardava. Olha só, quando o livro foi lançado por sua esposa, naqueles dias ali, no lançamento, 200 mil livros. Isso foi ano passado. 200 mil livros. E depois, através de vários canais de TV, especialmente as mídias sociais, os jornais dos Estados Unidos, receberam a mensagem do santo dia do Senhor, Apocalipse 1:10. E espantosamente, para a honra e glória de Deus, as pessoas tiveram acesso, conheceram a verdade do santo sábado. Isso foi uma das coisas espantosas. Me perdoe tomar uma aguinha aqui. Irmãos queridos, você entende isso? Esse jovem era extremamente conhecido em todo o país. Um excelente marido, a história da família dele. A forma como ele vivia o cristianismo. Não podemos julgar o seu ativismo político, as motivações, como diz Paulo. O importante é que a mensagem do sábado, o dia do Senhor, foi pregado por um homem, através de uma família, e um livro que está se espalhando aos milhares. E hoje, com as mídias sociais, o Instagram, o Facebook, poucas pessoas usam, mas o X e tantas mídias modernas. Isso ecoou nos Estados Unidos, logicamente em boa parte do mundo. Nós que acompanhamos a profecia através da história, isso me chamou a atenção. Irmãos, dar-se-á o caso de que isso vai se repetir, lógico que vai se repetir. Olha o que diz a serva do Senhor. Insiste-se nisso, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Isso não se cumpriu? Isso não foi uma profecia que se cumpriu? Diz para mim. Foi ou não foi? Lógico que foi. Irmãos, o sábado de Deus, a santa lei de Deus, a qual não nos salva, mas jamais pode ser anulado nenhum dos seus mandamentos. O quarto sábado de Deus foi pregado e essa profecia se cumpriu. Insiste-se nisso, especialmente na América do Norte, de onde sairá a lei dominical, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. E nunca foi tão pregada como através de Charles Kirk e sua esposa. Ao lançar o livro, chamou a atenção do mundo, especialmente de toda a América do Norte, pela influência que esse homem exercia, uma vez que ele era ligado diretamente ao presidente dos Estados Unidos da América, que exerce o seu poder nesse momento. Irmãos queridos, primeira coisa espantosa, louvado seja o nome de Deus. Quantas pessoas decidiram guardar o sábado bíblico do Senhor? Eu sei de uma pessoa que vivia uma vida extremamente pecaminosa. E eu não quero citar aqui, mas através do testemunho desse jovem, ela abandonou a sua carreira de pecado, voltou-se para Jesus Cristo e declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu tenho ficado impressionado também, como várias pessoas têm confessado Jesus como Salvador. Sylvester Stallone, Djokovic, o tenista, vários têm declarado abertamente: eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus. E agora esse homem é levado para mostrar que aceitar Jesus é aceitar a sua palavra. A verdade como é em Jesus. Seguindo aqui, o que nós assistimos ano passado, está correndo este ano também, a perseguição aos cristãos em vários países de uma forma bastante diferenciada. Você leu, acompanhou, na Nigéria, contabilizado, foram 7 mil mortos por sua fé em 2025. Você sabe que é 7 mil pessoas morrerem como mártires num país por causa de sua fé religiosa?
E essa fé é uma fé bíblica, eram cristãos. Queridos, por quê? Eu fico pensando, por que isso não está acontecendo em nosso meio? Nós vamos ver mais para frente, seguindo. A China, a perseguição aos cristãos na China tem se intensificado drasticamente sob a liderança de Xi Jinping, com o objetivo de subordinar todas as religiões à ideologia do PCC, Partido Comunista Chinês. Nem mesmo as igrejas, entre aspas, autorizadas ou oficiais, registradas pelo governo, estão isentas de vigilância e repressão. Agora veja bem, dezenas de pastores e líderes religiosos foram presos ou desapareceram. E não tornaram a aparecer. Houve sim muitas mortes na China no passado. Desapareceram recentemente em operações que às vezes envolvem centenas de policiais. As acusações frequentemente usadas eram, logicamente, quando fala ali arrecadações ilegal de fundos ou atividades supersticiosas, é o evangelho e a fidelidade nos dízimos e ofertas. Existe um site, você pode olhar no Brasil Portas Abertas, mas esta fonte é Open Doors International, que é Portas Abertas, né? Mostrando, irmãos, a perseguição. E milhares também depuseram a vida, especialmente líderes e pastores na China, por causa do evangelho. Agora veja bem, se você olhar este site Portas Abertas, você vai ver os 50 países que mais perseguem cristãos. Você sabe o que é isso? 50 países que perseguem e matam cristãos todos os dias. Não chega até nós. Lógico que não chega. Irmãos queridos, eu quero ler uma citação um pouquinho mais para frente, para que você pense bastante. Em 2025, 380 milhões de cristãos sofreram perseguições. Isso não é espantoso? Isso não é uma coisa espantosa? 380 milhões de pessoas. Uma vez e meia a nossa população brasileira, em torno de 200 e poucos milhões, um Brasil e meio, uma população, 380 milhões de cristãos sofreram perseguições na maioria desses 50 países. E aí você pode entrar no site Portas Abertas e conhecer os 50 países onde cristãos são mais perseguidos por causa de sua fé em Jesus. Isso não te chama atenção? Isso não é uma coisa espantosa? Irmãos, por que estamos indiferentes a isso? Por que isso não está mexendo conosco? E quando bater a nossa porta? E quando chegar até nós? Porque os adventistas do sétimo dia, que são salvos pela graça de Jesus Cristo unicamente, e guardam a lei por amor. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não podemos anular a santa lei de Deus. A lei é o espelho que mostra a nossa sujeira e nos leva a Cristo para nos lavar através do seu sangue. Quantas vezes já falei aqui? Anule a santa lei de Deus e anule a cruz. A cruz e a lei de Deus é a mesma coisa. Jesus morreu por causa de uma lei transgredida. Transgredir a lei, seja qualquer dos mandamentos. Quem transgride um mandamento, transgride todos. Tiago 2,10. Anula a cruz de Cristo, porque ele morreu por causa do pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Agora, veja bem essa citação. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. A sua atenção, a minha atenção. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Por que é que, pois, a perseguição em grande parte parece adormentada ou adormecida? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Não suscita oposição. Porque a nossa pregação é uma pregação igual ou pior. E se você estudar os evangelhos, um dia fizer um estudo sério dos evangelhos, não apenas você vai encontrar a cristologia, mas também as advertências e admoestações de Jesus contra a hipocrisia, o farisaísmo, o egoísmo. É uma boa nova, porque Jesus veio morrer por nós. Mas muitas vezes nós, os pastores da igreja adventista do sétimo dia, não estou falando de nenhum colega, estou falando de mim, muitas vezes ao pregar o evangelho, pregamos pior do que os outros, sem motivação. Parece que não mexe com os bancos da igreja. Não suscita oposição, nada acontece. Queridos, seguindo. A segunda coisa. Charles Flick, ele suscitou oposição por pregar o evangelho e o sábado do Senhor. E ele foi assassinado. O mártir do evangelho. A segunda coisa, as perseguições. A terceira coisa. Eu poderia falar também do que o Papa Leão XIV mencionou ano passado sobre o sábado. Ele não falou do sábado como mandamento. Ele defendeu o sábado como o dia em que Jesus esteve na sepultura. Falando da recriação. Irmãos, isso é uma forma muito sutil de dizer, não, Jesus realmente esteve sábado na... E ali parece que ele defende o sábado. Ele defende o sábado do ponto de vista que Jesus passou na sepultura. Isso é história. Mas ele não declara o sábado como o dia do Senhor e nem como mandamento de Deus. Mas ele fez duas declarações. Se você analisar bem, profeticamente, você vai entender que este homem, Leão XIV, ele fala muito nas entrelinhas. Não esqueça que ele vem ele vem da raiz sindicalista do Michigan. De Michigan. Ah, irmãos queridos, Chicago,
Ele tem essa mente sindicalista, isso tem muito a ver. Eu preguei um sermão aí no tempo passado, olha só, algumas declarações. Eu vou ler a declaração toda, depois o miolo, ok? É doloroso ver como, especialmente no Ocidente, o espaço para a genuína liberdade de expressão está diminuindo rapidamente. E ao mesmo tempo, uma nova linguagem, o Orwelliano. Eu vou depois explicar o que é isso aí. Desenvolvendo que na tentativa de ser cada vez mais inclusiva, acaba excluindo aqueles que não concordam com suas ideologias que as estão alimentando. O que ele quer dizer ali? Que deve existir liberdade de expressão. Que o Estado não pode criminalizar a expressão. Ontem à noite eu gravei um pequeno vídeo no meu Instagram. Irmãos, a verdade está se tornando crime. É crime falar a verdade. Agora voltando um pouquinho à citação ali. Olha só. Esse George Orwell era o pseudônimo de Eric Arthur Blair, um inglês que nasceu em 1903 e morreu em 1950. Ele foi um escritor prolífico, colunista, ensaísta e crítico literário. Então esse termo orwelliano se refere à opressão estatal e ao poder de censurar ideias e debates. E é interessante que o poder papal é contrário a isso. Só que é exatamente o que vai acontecer. Em vários países acontece. Se você acompanha algumas coisas da política interna ou internacional, você vê isso. Mas ele parece defender a liberdade de expressão. Mas a liberdade de consciência, aonde está? Irmãos, parece assim algo muito bonito. O sábado é o dia que Jesus esteve na sepultura. Os países do Ocidente não devem obliterar através do governo, mas dar liberdade à expressão. Mas um dia todos terão que expressar que o dia espúrio, o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor de Apocalipse 1:10, o que não é. Seguindo, isso aqui me chama bastante atenção, para mim é uma coisa espantosa. Ele falou sobre a dignidade da pessoa e das famílias, que deve estar no centro do sistema de trabalho. Lembre-se que esse homem, ele é ligado, ele é focado em sindicalismo, em luta de classes trabalhadoras. Essa é a sua forma de pensar. Irmãos queridos, que ser humano, que ser humano normal, né? Porque alguns não fazem isso. Mas que ser humano em seu estado normal, natural, racional, inteligente, sábio, não vai defender os valores que mantêm uma sociedade em pé? A família. Ele diz assim, então está escrito lá, né? Isso foi no dia 18/12 de 2025. No início de seu discurso no Palácio Apostólico, nessa data, no Vaticano, Leão XIV disse que no centro de qualquer dinâmica de trabalho não deve estar nem o capital, nem as leis de mercado, nem o lucro, mas a pessoa e a família e o seu bem, em relação aos quais tudo mais funciona. Ótimo, correto. Só que, irmãos, isso vai ser usado contra a verdade de Deus. A família, a pessoa, eles têm que descansar, eles têm que parar, têm que reduzir o ritmo. É esse o caminho, junto com outras pautas. Diz para mim que potestades terrenas, que poderes humanos não vão querer dizer, não, é lógico que a família tem que descansar. Sim, a família tem que descansar no dia criado por Deus. Quando Deus cria o homem, o presente da graça, porque o sábado é um presente da graça de Deus. Um dia, para estarmos mais perto de Jesus, adorando Ele na sua casa, servindo o nosso próximo e dedicando tempo à família. Princípios imutáveis. E Ele coloca esse princípio, e esse princípio é correto, é bíblico. Mas em qual dia? Em qual momento? Ou é o método? Seguindo. Veja, irmãos, isso me espanta também. Para mim foi uma coisa espantosa. Eu já tenho lido bastante sobre isso. A tendência da fala desse homem. Terra, teto e trabalho são direitos sagrados, pelos quais vale a pena lutar. Não estou falando, mas também não duvido de uma luta física. Mas de movimentos pelas quais deve-se lutar. Agora, volta ali para a minha citação, por favor. Agora deixa eu perguntar para você. É errado aqueles que dependem da terra para se alimentar? Irmão, sem terra ninguém se alimenta, ninguém vive. É errado ter um teto, um abrigo? O trabalho não é um direito sagrado? Não está tudo certinho? Quem pode dizer que isso está errado? Mas, irmãos, por trás dessa sutileza, dessas palavras bondosas, virão leis para impor estas coisas. E o mundo vai ter que acatar e aceitar. A luta de um líder religioso deveria ser lutar, eu apertei sem querer, lutar, fui eu aqui. Lutar por Jesus, buscar o Espírito Santo, estudar a sua palavra, pregar a sua volta. Manter Jesus como Salvador, mas também o Senhor da nossa vida. Obediência, que não se fala mais, não se obedece mais. Eu sou cristão do jeito que eu quero. Eu aceitei Jesus. Não é assim. Jesus disse, quem quiser me conhecer, me seguir, conhecerá e respeitará e obedecerá a minha palavra. A minha palavra é a verdade. E como eu falei um pouquinho atrás, uma das coisas espantosas que estamos vendo diante dos nossos olhos, se é que você acompanha, a verdade está se tornando crime.
Eu não vou entrar em detalhes, mas uma pessoa que trabalha nessa área de investigação vai a determinado lugar. Ali ela filma, ela fotografa, ela documenta o que de fato aconteceu naquele lugar. E como ela trabalha nesse meio, ela expõe, dentro da lei, o direito da expressão. E ela é chamada de criminosa. Por falar uma verdade. Irmãos, por que isso é uma coisa espantosa? Porque chegará um dia em que ao pregarmos a verdade, seremos criminosos. Isso são sinais, protótipos, amostras do que está por vir, seguindo. Uma coisa espantosa, as falas papais, terra, teto, trabalho são direitos sagrados pelos quais vale a pena lutar. O que é esse lutar? O que é esse brigar? É o sindicalismo, os movimentos sociais. Não a dependência de Deus, mas a força humana, seja pela narrativa, pelas palavras, ou quem sabe pela força? Como será a imposição da lei dominical? Como será essa perseguição? É apenas uma conversa na porta da casa? Irmãos queridos, veja bem. Logo, irromperão entre as nações conflitos, com uma intensidade que não podemos agora imaginar. O tempo presente é de profundo interesse para todos os que vivem. Olha agora essa citação. Governantes e estadistas, os poderes da terra, as potestades da terra, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, presta atenção, têm sua atenção fixada nos acontecimentos que ocorrem ao nosso redor. Eu estava assistindo vários vídeos essa semana e vendo o que acontece de uma forma fria, que a gente fala, né? Por trás, as grandes potências de produção mundial. China, Índia, Estados Unidos, Rússia. Esses quatro principais. O conflito que está, logicamente, a União Europeia, né? O bloco europeu. Mas, querido, como está havendo tensão? E quem está tensionando isso? Nós vamos ver. Isso é uma coisa espantosa. Seguindo. Irmãos queridos, se os homens pensantes que ocupam cargos de governo estão atentos aos acontecimentos, às manobras, queridos, temos que acompanhar e ver que a palavra de Deus está se cumprindo. Vou falar ali, tem sua atenção fixada nos acontecimentos que ocorrem ao nosso redor. E você como cristão? Está vivendo alheio o que está acontecendo? Estão observando as relações tensas, inquietantes que existem entre as nações. Irmãos, veja, isso não é uma profecia que está se cumprindo. Olha a tensão que foi criada pelo poder norte-americano, o imperialismo americano. O mundo está tensionado. É talifácio para cá, é talifácio para lá. É a tentativa de invasão. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas ali eu não citei a questão de Cuba, logo depois da Venezuela. Cuba. Olha, irmão, se não está acontecendo exatamente isso. Relações tensas e inquietantes. Agora, especialmente em relação à Groenlândia. Eu vou falar um pouquinho disso. Verifica um ardor que está tomando posse de todo elemento terreno e compreende que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Que o mundo está no limiar de uma crise fantástica. Olha só. As potestades da terra, os poderes terrenos, os que detêm poder, estão preocupados com uma crise intensa, uma crise fantástica. Agora veja bem, irmão querido, irmã querida, em nome de Jesus Cristo, presta atenção nisso. Um momento de trégua nos tem sido dado graciosamente por Deus. Todo o poder a nós concedido pelo céu deve ser agora buscado no trabalho pelos que perecem na ignorância. Não deve haver retardamento. A verdade precisa ser proclamada nos lugares escuros da terra. Uma grande obra deve ser feita, e os que conhecem a verdade para este tempo receberam o encargo desta obra. O que vemos hoje, vamos ser sinceros, na maioria das vezes, apatia espiritual, frieza, indiferença. Queridos, se você não aproveitar esse tempo de graça, que está para acabar, e quando vier a desgraça, a crise, e você não se preparou para entrar em campo em forma espiritual, você será derrotado. Ao falar da pregação, quando eu soube que o livro deste ano seria este livro aqui, Contagem Regressiva. Eu tinha alguns dias de férias, a pastora aposentada tinha férias, né? E eu me debrucei sobre esse livrinho e li ele de uma forma assim, estudo, uma leitura de estudo. Imediatamente, pelos recursos que você tem me ajudado, eu comprei 10.000 e nós vamos enviar para o sul da Angola, a região de Lubango, no mês de agosto. Estaremos lá em 4 evangelistas que nós estamos conduzindo para fazer evangelismo. Eu vou fazer evangelismo agora de 28 de março a 4 de abril. Estamos envolvidos na construção de uma igreja para representar o nome de Jesus numa cidade de 1 milhão de habitantes, para chamar a atenção, porque as nossas igrejas lá são muito deficitárias em termos de aspecto físico, todas elas. Queridos, eu fiz um compromisso com Jesus de pessoalmente também adquirir mais 10.000 e distribuir, porque este livro, você sabe que o pastor Bulhon, um homem de Deus, iluminado por Deus, levou muitas almas a Jesus através do seu livro Conhecer Jesus é Tudo, outros, as suas pregações. O pastor Bulhon, no ano 2000, escreveu o livro Terceiro Milênio. No Rio de Janeiro, eu distribuí, como diretor de publicações, 60.000 livros. Só na cidade de Campo dos Goitacazes foi 5.000 livros.
O terceiro milênio, o grande conflito, através dos comportores. E agora você tem em suas mãos a preço de uma bala. Bala que eu falo é bala mesmo, não é bala. Às vezes fala bala, pensa que de revólver. Preço de nem dá um pirulito. Como diz lá na Angola, um sambapito. Eu faço um apelo para você. Ninguém está me mandando, eu não sou impulsionado por nenhum ser humano. O meu impulso vem do Espírito Santo de Deus. Quantos grandes conflitos você distribuiu? Ontem fui levar o carro da minha esposa para revisão. Bem cedo. Primeira coisa que eu cheguei, eu tinha ainda uma caixa, eu tinha um grande conflito dentro do carro. Cheguei para a pessoa que me atendeu e falei, olha, este livro conta... Aí, falei da saga milenar, a história desde Jerusalém até a volta de Jesus. E nós conversamos, ele é um cristão de uma outra denominação tradicional. E ele falou, eu acompanho a Novo Tempo, eu acompanho o Rodrigo Silva, eu gosto muito, eu leio muito. Conversamos sobre o sábado. Ele falou, uma falta nossa. E eu entreguei o grande conflito para ele. E agora estou levando para um encontro de amigos, um para cada amigo. Eu estou estudando a Bíblia através de um grupo online. Vamos mandar 10 mil para fora e 10 mil quero distribuir aqui. A minha parte é a parte que eu posso. E você, por favor, aproveite o tempo de graça. Pregue a palavra. E coisas espantosas estão acontecendo. Vamos avançar. Irmãos, isso aqui eu não tenho muito... Eu não gosto de entrar em muitos detalhes. Pode parecer uma fala para impressionar as pessoas ou ser assim alarmista, não. Mas presta atenção. Porque eu vou lembrar você. A profecia, ou você estuda ela do ponto de vista preterista, tudo aconteceu no passado, ou você estuda ela do ponto de vista futurista, tudo vai acontecer lá, o que são interpretações profeticamente falando erradas. O método bíblico é o historicista, a profecia se cumpre na história. E a profecia fala que haverá um império político que dará poder, força, que representará o poder papal. E nós vemos hoje, irmãos, ainda hoje de manhã, foi feita uma pergunta ao presidente norte-americano, qual o teu limite? Ele não está preocupado em respeitar nenhuma instituição de relacionamento, de harmonia, como a OTAN, como a ONU, essas coisas aí. Não vou entrar nesse mérito. Ele falou, o meu limite é a minha moral. Esse é o meu limite. Atropela e passa por cima de tudo, como o imperador do mundo. Não estou dizendo se está certo ou errado alguma coisa que ele está falando. Não é essa a questão. Mas, irmãos, quem pode enfrentar isso? Olha o que eu vou ler aqui. Apenas 7 coisas que eu vou mencionar, e você sabe disso. Houve uma majoração de produtos estrangeiros em vários países. Suporte militar incondicional ao Israel nas guerras atuais, especialmente contra Hamas. Hoje, e tem um navio, o Abraham Lincoln, estacionado ali perto do Golfo Pérsico. Não pode entrar no Golfo. Você sabe que o Golfo é uma entrada sem saída. Está na entrada ali, perto de Oman, que é parceiro de Israel. Porque ali é um ponto estratégico. Não sei se haverá uma guerra América-Irã, mas isso vai mexer muito com o Oriente Médio, porque Irã é um país enorme. País enorme. Houve uma extração, irmãos, eu não estou entrando em mérito. Houve uma extração surreal do comandante supremo da Venezuela. Foi surreal. Aviões invisíveis. Coisa que parece que foi produzido para o cinema. Desafio às maiores potências globais, perdão. Desafio às maiores potências globais como Rússia, China, União Soviética, União Europeia, entre outras. Impressionante. Tentativa de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos, lá no Ártico, no Polo Norte. Há um problema grave ali. Problema que eu digo, não, ali há um interesse intenso. Por quê? Calcula-se que ali seja a maior reserva natural de gás do mundo. Cerca de 30% do gás está ali. Calcula-se. Calcula-se que também ali 30% do petróleo está embaixo da maior ilha do mundo, que é a Groenlândia. Que é ligada à Dinamarca. A Dinamarca controla. Mas a luta pelo poderio, ali tem as questões militares, estratégicas. A América tem ali uma base americana. Ali existe uma luta silenciosa, intensa, como diz a profecia, entre China, Rússia e Estados Unidos. Só que a China e a Rússia estão unidos. E os Estados Unidos querem entrar. Ele não quer anexar um país ao seu país por interesses, não apenas econômicos, mas questões ali de segurança nacional e, segundo o presidente norte-americano, internacional. Irmãos, coisas tremendas estão acontecendo. Tentativa de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Conflito entre Irã e América. Vamos assistir essa próxima semana se esse avião foi colocado ali. Para quê? Milhares de jovens, especialmente, foram mortos no Irã ao se revoltarem contra o regime totalitário. Investidas aos países da América Latina. Não estou entrando na questão no mérito, se deve ou não. O fato é, irmãos, que esse império, ele está levantado. A sua cabeça está erguida através do seu líder, do seu governante atual. O que vai acontecer, não sei. Só tem mais 3 anos na cabeça dele. Não estou falando que em 3 anos vai acontecer o fim do mundo, não é isso. Mas, irmãos, isso mostra muita coisa. Quando Jesus disse, coisas espantosas vão acontecer. O ressurgimento com poder tremendo do imperialismo americano, que é profético. E, finalmente, antes de ir para a quinta parte, olha o que está escrito. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Só lembra da lei dominical. Posto que ela, a América do Norte, seja líder,
A mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. Um homem que enfrenta a União Europeia, Rússia, a Índia não tem conflitos. China, Rússia, União Europeia. Irmãos, ali está o dinheiro do mundo. Ali estão as potências do mundo. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Isso está falando religiosamente, lei dominical. Posto que ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o povo de Deus em todo o mundo. Hoje nós vemos crises políticas, conflitos militares, esse conflito que não cessa entre a Rússia e a Ucrânia. Que tristeza. Quantos jovens perderam o seu futuro, a sua vida ali. Irmãos, coisas espantosas. E finalmente, agora uma coisa maravilhosa. Irmãos, eu fiquei impressionado positivamente ao assistir alguns sermões do pastor Ayrton Keller. Para mim, Deus levantou este homem para este tempo. A nossa igreja precisa ser mais arrojada. E pela primeira vez eu vi um presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial fazer um apelo para pregar escatologia, especialmente o livro do Apocalipse, e anunciar a volta de Jesus. Palavras impactantes. O apelo do presidente da Igreja Adventista Mundial, pastor Ayrton Keller, para pregar o Apocalipse e escatologia, sempre focados na missão. Olhe lá no YouTube, sermões e recortes. Olha esse sermão dele, a mensagem final. Pregando escatologia. Eu nunca vi um presidente da Igreja Mundial chamar o nosso povo para fazer o que tem que fazer. Nós estamos no tempo do fim. Vai pregar o quê? Qual é a nossa missão? Isso para mim é uma coisa maravilhosa. Aí vem o aspecto positivo das coisas espantosas. Lembre-se dos últimos presidentes da nossa igreja. Qual deles se levantou? Pregar a mensagem do tempo do fim. Porque a mensagem como é verdade para esse tempo. É verdade presente. É hoje. O que está acontecendo é hoje. Eu fiquei extremamente empolgado. Estou começando, esse sermão é um prefácio, assim, uma amostra do que eu quero pregar sobre o Apocalipse, acompanhando sempre a história. Irmãos, isso é fantástico. Olha, antes disso aqui eu quero voltar, então, a quinta e última coisa maravilhosa, agora nesse aspecto positivo, um presidente da Igreja Mundial dizendo, gente, vamos pregar, vamos parar de pregar, vamos levantar a nossa bandeira, nós somos adventistas do sétimo dia, o advento de Cristo é a nossa mensagem central. O sábado é a marca distintiva da santa lei de Deus. Não nos salva, mas será a pedra de toque da lealdade. A questão do sábado e da imortalidade da alma, do dia espúrio. A alma é mortal, o ser humano é mortal, não é imortal. Olha só, as solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Ele usou essa citação, se eu não estou enganado. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida, meu irmão? Avançando para terminar. As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Ou você não está preocupado? Isso está citado Notebook Lifts, mas procure lá em Eventos Finais, página 17. Deus estabeleceu, e essa é a última citação, Deus estabeleceu, porém, um dia para o final, para o término da história deste mundo. Disse Jesus, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, bastou um homem se levantar, um jovem, para escrever um livro sobre o sábado e começar a pregar o sábado e já foi morto. O evangelho da verdade do Santo Sábado foi pregado. A profecia se cumpre rapidamente. Mas muito mais deve ser dito acerca desses assuntos tremendamente importantes. Muito mais tem que ser dito, ou seja, nós temos que pregar mais sobre esses assuntos importantes. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma. Você crê nisso ou não? Esses dias eu vi aí um pastor de uma outra denominação, um homem de Deus, falando sobre a volta de Jesus. Eu falei, uau! Queridos, deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto perante o povo. Que assunto? O tempo do fim. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante das nossas próprias igrejas. Faça um apelo ao seu pastor, ao seu ancião. Esse ano dedique a um estudo profundo do Apocalipse e distribua um livro Contagem Regressiva. A terrível advertência da profecia dirigida a toda a alma. Ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. A preocupação sua é preparação e pregação. Finalizando, eu quero ler a última parte ali. Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma rebate a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que este grande acontecimento está bem próximo. Essa é a mensagem de Deus. Se você acompanhar a história, a geopolítica, o interesse profético e espiritual, você vai ver que coisas espantosas, além dessas, estão acontecendo, tanto para o bem quanto para o mal. De uma forma ou de outra,
A palavra de Deus será pregada cabalmente, diz Paulo em Romano. Deus não deixará que a sua palavra volte vazia. Terá Deus que usar pessoas que não conheceram a totalidade da verdade. E nós que temos esse privilégio e essa responsabilidade, o que estamos fazendo? Que o Espírito de Deus recaia sobre você. Que você busque o Espírito Santo do Senhor. Que você se preocupe em estar pronto para que quando entrarmos em campo para a última partida, no jogo da vida, você esteja preparado, aquecido, no vestiário de Deus, na sala de oração, no estudo da Bíblia, e com o desejo de pregar, pregar e pregar. E estamos em contagem regressiva. Eu publiquei uma pequena fala numa sexta-noite, como eu faço no Instagram, falando que nós estamos no fim do período de tardança. Assista lá. 2 minutos. Mais de 135 mil pessoas acessaram. O povo, lá fora e aqui dentro do nosso arraial, os filhos e filhas de Deus que estão em todos os acampamentos religiosos, precisam ouvir a verdade tal como ela é em Jesus. Que Jesus te abençoe, querido irmão, querida irmã. E você tenha um restante de sábado abençoado. E que nessa semana você tenha o desejo de conhecer mais e mais o Senhor da tua vida. E se levantar e fazer alguma coisa. Deixar essa inércia de lado. A nossa igreja não pode esmorecer. Ela precisa se levantar, reavivar, reformar-se pelo poder do Espírito Santo. Então anunciar as verdades solenes que estão acontecendo ao nosso redor e que os governantes humanos estão vendo. E nós parece que estamos cegos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque as tuas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus disse que haveriam coisas espantosas. Muitas coisas estão acontecendo, hora após hora, nesse mundo. Isso não deve nos levar a ter medo, senão aproveitar esse tempo maravilhoso de graça, esse tempo estendido, prorrogado, a tardança do noivo, segundo a profecia de Mateus 25, e nos preparar com as lâmpadas acesas, com óleo, o Espírito Santo em nossa vida, porque o noivo chegará repentinamente, e muitos estão dormindo nos bancos da igreja. Ó Deus, abençoa o teu povo. Abençoa a mim e a cada um daqueles que ouvirem essa mensagem, para que apesar das nossas falhas, erros, o Senhor possa nos usar, nos santificar, edificar o nosso caráter, a nossa vida, para te vermos em glória e majestade. Estamos caminhando rapidamente para o fim e queremos que esse fim seja o início de uma vida imortal. Abençoa teus filhos e tuas filhas que assistiram essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.